A Sandy tá nesse grupo com a Tayla? Sim, é Sandy e a Tayla. Sim, é eu e a Sandy. Eu não sei se a Sandy vai participar das aulas essa semana, prof. Então, ela falou comigo na segunda-feira que eu não participaria, mas não me falou sobre hoje. Tayla, É que assim, prof, tomara que ela não fique braba comigo, mas ela tá a semana inteira com dor. Ela tá quase tendo a neném. Então, ela me falou que ela tava, que era para essa semana e tal, mas não me falou que não. Daí eu tenho que ver com ela para ela apresentar isso de outra forma, né? Mas de qualquer forma, Tayla, você vai apresentar das duas? O que você vai fazer? Cadê a Tayla? Prof, o que você falou? Vai apresentar das duas daí? Então, prof, a Sandy não me mandou mensagem nem nada. Quando você passou e dividiu e colocou ali que a gente ia fazer junto o trabalho, eu mandei mensagem para ela e dividi os tópicos. Aí. Então, vamos fazer assim, para a gente não enrolar o pessoal aí, faz o que é a tua parte, eu vou conversar sobre o restante, a gente vai se falando, e daí o Murilo e o Júnior já vão se preparando, que são os próximos, a Tatiane e a Daiane também, salvo engano, a Tatiane também não estava, me avisou que não estaria. Daiane, você está preparada para o restante? Qual que é a situação atual, Tudo? Sim, prof, a minha parte eu vou falar normal. Uhum. E a dela? A dela, eu não sabia nem que ela não estaria na aula, na verdade. Não sei se ela vai falar outro dia ou o quê, prof. Tá. Então, faremos isso. Vocês... Tayla, inicia aí a tua parte. E daí a gente vai vendo o restante no decorrer aí. O que faltar, eu vou esclarecendo, explicando aí. E daí eu vejo a questão das notas dessas pessoas que não vão apresentar na próxima. Eu converso com elas daí. Ou melhor, elas têm que conversar comigo para ver como que a gente vai fazer para não ficar sem nota, né? Beleza? Então, Tayla. Teus 2 minutinhos já foram. Vou desligar o meu microfone aqui para daí você poder falar. Tá bom. Então, daremos continuidade às apresentações do trabalho sobre o artigo 7º da Constituição Federal, que fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vamos lá. Tá. Eu vou começar pelo XX5, acho que é, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e escolas. Na Constituição, a finalidade de incumbir o empregador a dar assistência gratuita em creches e pré-escolas aos filhos e dependentes de seus empregados com idade entre 0 e 5 anos. Então, as pessoas que trabalham na empresa, elas têm esse direito, né, com a empresa, ela ajuda com a questão de creche para que as pessoas possam trabalhar, né. Na verdade, eu até ia questionar na empresa e eu não consegui, prof, para me entender, porque, assim, pelo que eu vejo, essa questão das creches, isso eu não vejo a empresa, mas eu vejo em si a prefeitura que dá esse auxílio, não exatamente as empresas, porque, assim, a única coisa que as pessoas fazem, elas comprovam que elas trabalham tudo certinho para conseguir esse direito à creche e a escola, né? Mas a escola em si é uma coisa obrigatória os pais pôr os filhos nas escolas, né? Então, assim, eu não consegui ver essa parte na empresa. Então, assim, cadê? Tinha anotado aqui. Então, ela ela tem o objetivo de oferecer aos filhos e dependentes dos trabalhadores proteção e educação correspondente às necessidades de sua faixa etária. A assistência pode ser direta no próprio ambiente de trabalho. Por exemplo, existem empresas
que como os funcionários trabalham o dia inteiro e as pessoas não têm aonde deixar os filhos, elas montam creches no lugar mesmo. Existem empresas que ajudam dessa forma. E indireta, mediante convênio com creches ou pré-escolas autorizadas pelo respectivo sistema de ensino ou por auxílio creche, de no mínimo 2/3 do salário mínimo, pago mensalmente a cargo do empregador, podendo o mesmo deduzir o limite de até R$ 1.400, anual por filho, o dependente no pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, quando apurado com base no lucro real. Quando pai e mãe trabalharem na mesma empresa, o benefício de que se trata esta lei será definido apenas a um deles, devendo aquele que o requerer apresentar certidão de que o outro não recebe o benefício. Então, assim, quando o casal trabalha, esse benefício vai apenas para um, no caso, não para os dois. Deixa eu ver. Sim. Eu acho que era isso. Então, o benefício, eu vejo que é isso. O benefício, né, tem a empresa, né, é descontado do salário, dependendo o lugar, e tem empresas que vêm com a creche, né, montam os lugares para os pais deixarem, esses dois que eu vejo, que eu entendo. Deixa eu... Pelo que eu entendi, assim. Tá, daí você tem mais um que você vai falar, é isso? Sim, tem o segundo, que daí são as aposentadorias. Eu comento junto, daí. Isso. A aposentadoria, eu peguei os 5 principais para falar. Eu achei bem confuso, prof, porque assim, aqui vem muito dos negócios de direito, das leis, eu não achei nada específico, assim, bem objetivo. Fala muito das emendas, sabe? Quando tem direito. Cadê? Sim, mas pode falar de maneira mais genérica também, Tayla, porque antes do final do semestre nós falaremos sobre o direito previdenciário e tem tópico sobre aposentadoria também. Tá. Então, assim, a aposentadoria por tempo de contribuição, que agora ela, pelo que eu vi, ela saiu, né? Ela não saiu totalmente. A aposentadoria por tempo de contribuição, as pessoas trabalhavam lá 30 anos, né? E quando terminava esse tempo, elas tinham esse direito de receber esse valor que elas contribuíram. Em cima era feita uma conta, onde via o salário maior e feito um pagamento de 80% disso para as pessoas. Só que hoje, como teve uma alteração, nem todo mundo vai se aposentar tão cedo, porque hoje as pessoas começam a trabalhar muito mais cedo. Então, se você for avaliar, ela ia aposentar bem mais cedo do que antigamente. Então, assim, eu estava pesquisando também e vi que se as pessoas começassem a se aposentar agora, o governo não teria dinheiro suficiente para pagar todas as pessoas. Então, teve essa alteração, mas as pessoas que fizeram o pagamento desse benefício que elas contribuíram, elas têm direito a receber isso ainda. Aí tem a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, tem a aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição com atividade especial, aposentadoria por idade urbana e isso. Ai. Começa o ponto. Tu terminou, Tayla? Tu tá olhando alguma coisa? Sim, prof, eu tô conferindo aqui. Tá, beleza. Eu não entendi bem como é que é os pontos. Mas é isso, a aposentadoria... Não precisa entrar nesses detalhes, não. Daí isso é muito específico de cada pessoa, né? Não precisa entrar
no mérito específico disso. Então, daí, a aposentadoria especial é quando as pessoas são expostas a fatores insalubres, como ruído, muito calor, muito frio, agentes químicos. Essa é uma aposentadoria quando você trabalha com algo de risco. Então, dependendo do tempo que você trabalha, é um tempo menor. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com metalúrgica, ela trabalha muito tempo, que aquele pó ele vai entrando assim no corpo e aquilo faz mal. Então, uma pessoa que trabalha numa área dessa, de grande risco, faz mal, como faz mal para a saúde, isso vê que a pessoa vai prejudicar a saúde dela. Então, assim, o que acontece? Ela tem o benefício de se aposentar mais cedo do que o normal. Eu acho que os outros daí é por tempo especial, também entra no mesma coisa. Deixa eu ver se... aposentadoria, cadê? Da idade urbana, é aquele que faz a conta, quantos anos a mulher tem que ter e se aposenta aí na faixa de 65 anos, se eu não me engano, acho que é o homem que se aposenta com 65 anos e a mulher com 54, se eu não me engano. E isso... Cadê? É determinado uma idade onde a pessoa... Cadê? Eu acho que é isso, prof. Tá, Tayla. Beleza. As suas explicações aí sobre esses dois incisos. Então, eu vou comentar sobre os dois que você falou. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque eu esqueci. Isso. Vou comentar, então, sobre esses dois que a Tayla apresentou. E, em seguida, daí o Murilo e o Júnior já podem ir se preparando para falarem. E os comentários aos incisos dos colegas que não vão apresentar, eu vou fazer os comentários depois, tá? Então, a questão da aposentadoria, nós temos alguns tópicos específicos nas próximas aulas para falar sobre a Previdência Social. Mas eu só quero deixar, para não passar em branco aqui também, comentar com vocês que a aposentadoria é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente começa a trabalhar, né? Precisa contribuir e tudo mais. Vocês devem ter conhecimento que um dos descontos obrigatórios na folha de pagamento, no olerite do funcionário, é o INSS. E é justamente pensando tanto na aposentadoria... Alguém escrevendo alguma coisa que... sim, esperamos nos aposentar, né, Aline? Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente já pensa nisso, sabe? E por isso que a aposentadoria, por isso que é obrigatório, por isso que não pode optar, eu não quero me aposentar, então não vou contribuir, né? Não tem essa possibilidade. Dentre outros benefícios também que a contribuição com a Previdência Social garante ao segurado, né? E aos seus dependentes também, em alguns casos, que entra, inclusive, aquela questão que a gente fez uma discussão lá, um debate em aula sobre a parte relacionada ao auxílio reclusão, né? Com relação à assistência gratuita aos filhos, essa questão de creche, essa é uma lei federal. O que acontece? Como a maioria das empresas não tem condições de garantir o ensino da creche pré-escola para filhos de funcionários, acaba que é delegada essa função aos municípios. É por isso que existe essa legislação municipal que, entre aspas, faz com que as pessoas tenham direito de levar essas criancinhas, essas criaturinhas abomináveis para a escola, tá? Então, normalmente é delegada essa função para... Quem ligou o microfone? Quem quer falar? Eu posso falar uma coisa, prof? Pode. Ali na DIP, eles têm, antes da pandemia, né, e lá em 2011,
no caso agora, antes da pandemia, tinha colaboradoras formadas em pedagogia, que elas normalmente as crianças iniciam 7 horas da manhã, né? Mas daí 7 horas da manhã iniciaria o processo, no caso que teria mais colaboradoras com mais crianças, né? E daí elas começariam, tinha essas professoras que começam às 6h30 para levar essas crianças. Daí recebiam as crianças, ok, né? E lá em 2011 tinha de madrugada, né? Aí quando deu aquela crise em 2011, 2012, aí fechou lá, que foi para um turno só. Aí quando voltou 2 turnos, daí disse que tinha alguma coisa do município, da prefeitura, que não podia receber em 2 turnos, que daí tinha que ser só um turno, né? Tipo, não podia ter funcionamento à noite a creche municipal. Não sei se isso é verídico, o quê. Eu sei que foi o que alguns pais ouviram, né? Mas em 2011 tinha colaboradores formados em pedagogia, que eram os colaboradores que trabalhavam na creche cuidando de crianças. Profe, deixa eu perguntar um negócio. Deixa. Então, eu vi que tem famílias que recebem o salário família, recebem um valor muito pequeno. Esse salário família seria para isso ou não? Não, o salário família é um benefício também para contribuintes com o INSS, é um outro benefício, não tem nada a ver com esse direito da creche aqui, não tem nada a ver. Gente, sim, Fernanda, muito bem, vocês perceberam que, não sei se vocês estão me olhando ou só estão me ouvindo, mas vocês perceberam que quando a pessoa não pode falar, está com o microfone desligado para não se meter, ela se mete por gestos, né? Mas é exatamente isso. Esse programa partiu de uma empresa privada, então, como você colocou, diplomata, bem interessante, por sinal, pela questão diferenciada da empresa que tem um terceiro turno, né? Então, por isso que é feito dessa forma. Ocorreu aí no município de Capanema, em alguns momentos, inclusive foi a partir desse ano, se eu não me engano, a diminuição, né, para um turno só pelo grande número de alunos e tudo mais. A prefeitura tem a faculdade não de oferecer em tempo integral, então essa possibilidade de oferecer pelo menos meio período para que todos tivessem vagas. Mas isso é uma questão de legislação municipal mesmo, que a gente não consegue prever, mas realmente é um excelente exemplo aí de uma empresa que auxiliava ou auxilia, né, para que possa ser atendida a demanda dessas mãezinhas aí, paizinhos que precisam trabalhar. Na verdade, tipo, antes da pandemia ali, inicia, tipo, não sei, provavelmente ano que vem também vai continuar às 6h30 da manhã, e acredito que continue, né? Porque favorece tanto para a empresa quanto para os pais, né? Porque os pais entrariam, as mães, né, entrariam às 7 horas da manhã, às 7 horas, que quando abriria a creche, e queira ou não queira, perde produção, perde horas, né? Que falta para ambos os lados, né? Assim favorece para os dois lados, né? Certeza. O impacto financeiro também, né? Gente, então assim, ficou 2 incisos ali para a gente comentar, que foi os 2 da Sandy e da Tayla. Daí agora, então, eu quero que o Murilo e o Júnior façam as considerações deles a respeito dos incisos deles. Cadê vocês? Oi, prof. Vai lá. Boa noite a todos. Então, eu e o Júnior, a gente vai comentar alguns incisos. Eu vou começar com o inciso 28, que ele é o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Então, esse é um risco de negócio, né, que o empregador ele precisa pagar caso ocorra algum acidente com o colaborador, e se o empregador agir com dolor e culpa e acontecer algum acidente de trabalho, ele terá que pagar, além da indenização, né, do INSS. Eu vou comentar agora é o Júnior, na verdade. O inciso 29 e o 30, o 29 e o 30 é o do Júnior. E eu vou comentar o 31 depois. Pode seguir, Júnior. Sim, boa noite então, prof. Eu vou falar sobre o inciso 29, ação quanto aos critérios resultantes da relação de trabalho,
com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O prazo prescricional, então, ele, se eu tiver errado, a professora me corrige, ele está relacionado à perca dos direitos em uma relação de trabalho, né? Quando o trabalhador ele deixa de exigir algum direito ou algum benefício que ele poderia ter, né? Quando ele sofre algum dano dentro do setor de trabalho dele. E até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui ele diz o seguinte, que após a extinção do contrato de trabalho, o trabalhador ainda tem 2 anos para recorrer e solicitar algum direito cabível ali, possível para aquela situação. E o inciso 30, ele diz o seguinte, proibição de diferença de salários, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Esse aqui, é um princípio de igualdade. Ele deve ser observado em todas as relações de trabalho, né? Sem que é proibido ocorrer qualquer tipo de discriminação, seja de sexo, função e diferença de salários, né? Qualquer trabalho, ele deve ter igual valor e ele corresponderá a um salário também de igual valor, né? Eu acho que é isso que eu entendi. Eu acho que qualquer coisa a professora pode ampliar aí os exemplos, né? Explicar um pouco mais. Então, eu vou só complementar com o inciso 31, que é proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, isso serve para os colaboradores que possuem alguma deficiência, algum déficit de atraso em relação aos demais, e quer dizer que ele não pode ganhar menos por ter uma capacidade limitada, então ter um atraso, não conseguir fazer algumas coisas que os outros fazem. Acho que seria isso, a prof pode corrigir aí o que a gente errou e como o Júnior falou, ampliar mais o que a gente abordou. Sim, tem mais um inciso, né? Não? O 32 e o 33 é meu, prof. Tá. É que são parecidos, prof, o 30 e o 2. Tá. Beleza. É que você colocou aqui o 30 e o 31 junto, né? É mais ou menos isso. Tá. Beleza. Então, deixa eu comentar sobre esses. Deixa eu comentar sobre esses aqui que vocês falaram, daí já a Daiane pode começar. Gente, com relação aos incisos aqui, todos da forma que vocês falaram, eu faço algumas observações aqui no inciso 28, é questão de seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, ponto, isso é uma coisa. A outra situação aqui é alguma indenização, que quando ocorrer um acidente de trabalho e o empregador agir com dolo ou culpa, o que é isso? Ele querer causar aquele acidente, que é o dolo, ou a culpa, ele podia ter evitado aquele acidente, né? Ele, além do seguro, ele teria que pagar uma indenização para o trabalhador quando ele sofreu um acidente de trabalho, uma indenização. Seja ocorrido por dolo ou culpa. Então, sem querer, querendo, que é a culpa, ou querendo mesmo, é devida indenização em caso de acidente de trabalho, tá? Por mais que o empregador não queria provocar aquele evento, mas se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, agiu com culpa, ele não queria aquilo, mas ele contribuiu para aquilo que acontecesse, podia ter evitado e não evitou. Então, ele é devido ao acidente, a indenização também, tá? Com relação à prescrição, o Júnior colocou ali, como que funciona? São 2 prescrições, isso nós falamos de forma rápida em uma aula, e eu vou repetir aqui para vocês.
prescrições existem duas, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal, tá? O que é a prescrição bienal, que é a mais fácil? Depois que você saiu do emprego, você tem 2 anos, até 2 anos, para entrar com uma ação trabalhista para cobrar qualquer coisa que tenha sido paga errada naquele contrato de trabalho. Então, essa é a prescrição bienal. Saiu do emprego, tem 2 anos para entrar com ação. Entrou 2 anos e meio depois que saiu do emprego, não vai receber, tá? Prescreveu, caducou. Antigamente se dizia caducou, né? Não tem mais como cobrar, entendido? Então, são 2 anos que a pessoa tem esse direito. Exceto as questões do FGTS, que o prazo é maior, mas os direitos, horas extras, salário, essas coisas, 2 anos para cobrar apenas, tá? A prescrição quinquenal, que é de 5 anos, é que você cobra os últimos 5 anos, daquele vínculo empregatício. Então, veja bem, saí da empresa, um dia depois eu trabalhei 20 anos na empresa, um dia depois que eu saí, entrei com uma ação trabalhista. Eu vou cobrar os últimos 5 anos, tá? Saí da empresa, esperei 1 ano para entrar com a ação. Eu vou cobrar esse 1 ano que não tem nada, que eu não trabalhava mais, e os próximos 4. Esperei 2 anos para entrar com a ação. Eu vou cobrar os 2 anos, que não vai ter nada, porque eu não estava trabalhando, e mais 3 anos, tá? Então, por isso que quando o contrato de trabalho ele é longo, o ideal é que quando você tem alguma coisa para cobrar, você cobre imediatamente após ter saído da empresa para não perder direito. Então, cada dia quando o contrato é de mais de 5 anos, cada dia que você demora a mais para entrar com a ação depois que você saiu da empresa, você perde aqui no final. Você não cobra. Você cobra os últimos 5 anos contados da data que você entrou com o processo. Tá? Entendido essa parte, gente? Sim, não? Tá vendo? Profe. Oi. Sim, profe. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pergunta. Então, prof, o seguro, porque assim, ó, às vezes você tá indo embora. No inciso anterior, tá? Pode perguntar. É que assim, eu vi que a empresa que eu trabalho, ela tá pagando um seguro para nós. Aí, esse seguro que ela paga é um seguro para algum acidente que acontecer, no caso, no meu horário de trabalho, ou quando eu estiver indo embora ou vindo trabalhar, ou, no caso, é um outro tipo de seguro? Não sei te dizer qual que é o seguro que a tua empresa paga, porque eu não tenho acesso à apólice, né? Mas do seguro que nós estamos falando aqui é seguro contra acidente de trabalho. Tá. Então, é tudo que se enquadrar como acidente de trabalho. Mas é obrigatório a empresa pagar algum tipo de seguro? Não algum tipo, porque assim, ó, acontece, eu vi uma mulher que ela trabalhava na empresa e ela sofreu um acidente e acabou falecendo. O acidente foi onde? Ela indo embora do trabalho. No trajeto, Isso, Digamos que ela não tivesse sobrevivido e existe um seguro obrigatório que tem que pagar para essa pessoa, certo? Pela lei, sim. Na prática, daí, tu quer saber na prática? Mas é a empresa? Na prática, sim. Né? Ter seguro, mas não necessariamente que a empresa vai pagar. Isso vai variar de acordo com a convenção ou acordo coletivo de trabalho, talvez será descontado do empregado. Entendi. Tá? Gente, então, esse inciso da prescrição, ok. Aí, ali que vocês falaram dos últimos 2, da proibição de diferença do salário, gente, isso aqui é um direito fundamental do princípio da igualdade, né? Todos somos iguais perante a lei e não pode haver essa diferenciação, seja por qualquer motivo, seja por sexo, por raça, por idade, por ser mulher, por ser homem, por ser homossexual, bissexual, transexual, não pode haver essa discriminação. E, inclusive, pela questão do trabalhador portador de deficiência também, tá bom? Então, eu lembro que... Eu tenho uma dúvida, na verdade, não é assim, não é relacionada ao inciso 29, mas é no geral.
Por exemplo, onde eu trabalho, eu percebo que a relação de trabalho entre a empresa e o trabalhador está cada vez ficando mais complexa, sabe? E como a gente estava comentando em relação à ação judicial contra empresas, movida por trabalhadores, como que seriam, quais seriam as provas que o trabalhador ele deve apresentar quando ele movimenta uma ação contra uma empresa? Porque cada vez mais, como eu disse, as relações de trabalho são mais complexas, né? E as empresas, elas estão melhorando tudo isso para cada vez se proteger mais desse tipo de situação. Eu, por exemplo, tenho vários exemplos ali que, se eu parar para analisar, por exemplo, a gente assina até uma folha mensal, que a gente recebe as máscaras, os EPIs, no caso, e a gente tem que usar, entendeu? Mas na folha consta que a gente recebe 21 máscaras por mês. E, na verdade, a gente não recebe. A gente recebe 2 ou 3 para usar a semana inteira, entendeu? Mas na folha deles, no documento deles, está lá escrito que é 21 máscaras. E a gente recebe, se for contar aí 3 por semana, daria 3 vezes 4, 12, né? Praticamente a metade do que está lá no documento deles. Na verdade, assim, aquilo que você falou, as empresas cada vez estão mais preparadas para se esquivar dessas questões aí. Tudo em processo trabalhista, civil, todos os processos dependem de prova. O juiz precisa saber o que de fato acontece. Existe um princípio, que nós já falamos sobre ele, que deve prevalecer a realidade sobre a forma, né? Então, tem um papel escrito que acontece de uma forma, deve prevalecer o que está no papel ou o que acontece na realidade. Segundo aquele princípio que nós vimos lá, deve prevalecer a realidade. Mas essa realidade, ela precisa ser provada, tá? Então, de que forma que ela vai ser provada? Nesse caso aí, testemunho, né? Não tem outra forma de comprovar senão através do testemunho. A mesma coisa acontece com o salário por fora. A pessoa tem R$2.000 na carteira e recebe 5. Os outros 3.000 ali são pagos em espécie e só você e o entregador dentro de uma sala. Como que você vai comprovar que isso acontecia? Para poder receber direito sobre isso, sabe? Então, tudo depende muito de prova hoje. E as empresas, você falou muito bem, estão cada vez mais precavidas em relação a isso, né? Para não ter tantos problemas. Mas depende de prova. O juiz ele tem que ficar inerte, parado, aguardando que as provas sejam trazidas. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim. Eu entendi muito bem. Obrigado, professor. Beleza. Então, vamos à próxima aí. Tatiane e Daiane, então. Boa noite. Então, eu vou falar sobre o inciso 32. Ele fala da proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Esta aplicação do princípio, ela se dá para não discriminação, ou seja, que não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou manual, porque todos eles são de igual importância. E o inciso 33, ele fala da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 anos e de quaisquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. E nesse inciso ele fala da norma constitucional que ele proíbe o trabalho insalubre e periculoso aos menores. Os trabalhos técnicos ou administrativos são permitidos, desde que eles sejam realizados fora das áreas de risco à saúde e à segurança dessas pessoas. A proibição a que se refere, ela tem como objetivo a proteção do trabalhador menor, considerando que o mesmo é muito mais sensível aos efeitos nocíveis dos agentes insalubres do que o trabalhador adulto. Portanto, a proibição irrestrita ao trabalho dos menores de 18 anos em atividades ou operações insalubres e periculosas. E os menores de 16 anos, eles não podem nem trabalhar, ao menos que sejam como jovem aprendiz a partir dos seus 14 anos. Da minha parte, seria isso, prof. Ótimo, Daiane, isso mesmo. Então, o primeiro inciso que você comentou ali, da questão da distinção do trabalho manual, técnico, intelectual ou
de profissionais respectivos, também faz menção a esse princípio da igualdade que eu falei antes para vocês e que os meninos apresentaram ali no trabalho deles. Com relação à proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre para menores de 18 anos, então a lei permite que adolescentes entre 16 e 18 anos eles trabalhem, certo? Entre 16 e 18 eles podem trabalhar. Porém, não podem trabalhar em condições insalubres e perigosas em trabalho noturno. Por quê? Porque eles ainda não têm capacidade civil, então eles ainda não são maiores, não são de maior, né? Pelo amor de Deus, não falem de maior, já falei isso para vocês. Eles não são maiores, então eles precisam trabalhar. Podem trabalhar dos 16 a 18, mas não podem ser em condições que possam prejudicar a saúde deles e principalmente a vida escolar, né? Essas são as questões do trabalhador menor. Existe a possibilidade de trabalhar entre 14 e 16 anos? Existe, mas na condição de menor aprendiz, tá? Que é o que é colocado ali pelo próprio inciso. O outro inciso aqui, beleza. O último aqui, que seria a Tati que ia falar, também fala do princípio da igualdade, né, entre o trabalhador por vínculo empregatício e o trabalhador avulso. Todos esses direitos previstos aqui têm tanto o com vínculo empregatício como o trabalhador avulso, tá? Agora eu vou voltar ali no inciso da Sandy e da Taylor, no caso da Sandy, no 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Gente, os acordos e convenções coletivas de trabalho são aplicados plenamente nos contratos empregatícios, tá? São aqueles acordos feitos pelo sindicato. Então, assim, o meu salário vai cesta básica, não vai cesta básica, vai isso, vai aquilo. Isso tudo é definido em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, é um direito fundamental dos trabalhadores que esses acordos ou convenções coletivas de trabalho sejam aplicados no contrato de trabalho deles, sim, tá? O outro é a proteção em face à automação na forma da lei. Isso aqui ocorre pela automação, né? Muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas. E a busca do lucro desenfreado e trabalhando inúmeras horas atrás de uma máquina fez com que a lei trouxesse a necessidade de proteger contra a automação, reduzir o número de horas através do acréscimo de horas extras, o percentual, né, acréscimo de horas extras, e também limitando o número de horas extras diárias, justamente para que seja feita a proteção à saúde desse trabalhador, tá? Então, acho que foram esses os incisos que faltaram falar. Eu gostaria de, assim, deixar claro para vocês que todos esses incisos aqui, eles são uma forma de... É um direito fundamental dos trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais. Mas, vocês explicaram, eu complementei, vocês perceberam que é muita coisa. A maioria dos nossos direitos trabalhistas estão aí. Mas percebam, é só a parte principal. A partir dessa lei aí do artigo 7º, saem inúmeras leis para explicar cada um desses direitos. E eu cito um exemplo para vocês. Aí tem um inciso que diz que nós temos direito a seguro-desemprego. Aí tem, isso aqui é a raiz, certo? O centro da questão. Aí nós temos inúmeras outras leis que regulamentam isso. FGTS, diz ali que nós temos direito a FGTS, mas existem inúmeras outras leis, outros decretos que falam como ocorrerá o pagamento, quais são as regras, quais são as leis desse FGTS, tá? Ali fala que tem aposentadoria, nós temos uma lei específica, um ramo do direito específico que fala sobre aposentadoria, tá? Então, entendo que esse artigo 7º é a base de todo o restante. Então, ali tem a lei base, e dessa lei base que saem os demais regramentos para serem colocados em prática e esmiuçado. Eu costumo dizer que a Constituição Federal, ela traz o básico, traz só o que é necessário, e a explicação fica a cargo de outros regulamentos, outras leis, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida com relação ao que nós falamos até agora? Dúvidas? Só na hora da prova? Isso aí.
Não, prof, de boas. Não quero saber de dúvida na hora da prova. Gente, então eu vou parar a gravação aqui, vou fazer a chamada. Daí vocês estão... Hã? Eu? Que foi que vocês estão brigando aí? Eu não cozinhava mais. Olha a Fran tendo uma DR, professora. O que você está cozinhando aí, Franciele? Franciele? Ai, ficou bem. Prof, olha, tá saindo couve-flor e brócolis gratinado com parmesão e molho bechamel e franguinho selado com páprica picante.